Fala minha galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, vá lá no Instagram, canal do Wesley de Souza, na fanpage também, canal do Wesley de Souza. E a gente vai falando de vários assuntos que movem o nosso dia a dia, de quem ama futebol, de quem cultua futebol. E um dos temas dessa semana é um templo sagrado do futebol que é o Maracanã, né, galera? É, todo mundo viu, quem viu o vídeo falando da despedida do Fred no Maracanã. Tivemos um outro jogo no domingo no Maracanã, Vasco e Sport 0-0, toda uma questão, né, que o Vasco empatou, se eu não me engano está em terceiro lugar, mas enfim, o que eu venho falar, o que eu quero falar com vocês, eu vou tentar falar nesse vídeo de agora em nome do Senhor Jesus, do nosso Deus, sim, Deus maravilhoso, porque senão eu só vou fazer esse vídeo de dia, né? Vou gravar esse vídeo só em outro horário. É, a história é o seguinte: Fluminense e Flamengo tem o consórcio do Maracanã e o Vasco quer por direito de jogar no Maracanã, conseguiu a licitação e jogou com o Sport. E aí surgiu a fase, né? Como é que é? Síndico não é dono. O Maraca é de todos. O Maraca é nosso. Torcedor do Vasco falando isso por conta dessa toda essa questão desde a privatização do Maracanã. Eu vou tentar pôr alguns pontos dentro de campo e fora de campo. Por que o Maracanã tem que ser dos quatro grandes clubes do Rio? Primeiro porque os quatro grandes clubes do Rio precisam de dinheiro. Não adianta nem o Botafogo dizer que eu tenho dinheiro, não. Sabe que o Maracanã rende mais. Segundo, que dentro de campo impõe mais medo. É o Maracanã pro Botafogo do Garrincha, é o Maracanã pro Flamengo do Zico, é o Maracanã pro Vasco do Roberto Dinamite, é o Maracanã pro Fluminense do Rivelino, mesmo que esses jogadores não joguem mais. É o Maracanã do Romário, do Edmundo, do Túlio, do Marcelinho Carioca, do Euler, do Iranildo, do Caio, do Fábio Baiano, do Edivan, do Júnior Pernambucano, do Wagner, do Jefferson, do Louco Abril, do Fred, que se aposenta no próximo sábado no Maracanã. É o Maracanã de todos. Não tem como. Até mesmo se fosse um clube pequeno, um Olaria jogando uma decisão importante, se o bairro todo de Olaria quisesse ir para o Maracanã, compraria os seus ingressos e iria. Não tem como só viver de Flamengo, Fluminense, nem financeiramente. E quando o Witzel, governador na época, antes do impeachment, liberou para o Vasco jogar no Maracanã, porque as filhas dele são vascaínas, com certeza ele tinha liberado para o Botafogo também. Porque o Maracanã, por mais que tenha um contrato, um consórcio, é patrimônio cultural. Não se pode deixar de ficar os quatro grandes clubes do Rio sem jogar no Maracanã. Mesmo que o Flamengo faça o estádio dele, o Flamengo também tem que jogar no Maracanã. A hora que tiver um estádio maior e ficar mais emblemático e fazer uma história maior do que o Maracanã, aí sim, o Maracanã fica em segundo plano. Mas mesmo assim os outros vão respeitar a história, a lenda que se tornou o Maracanã e vai mandar seus jogos lá. Não tem como. Eu sei que o flamenguista e o tricolor estão chateados com a brincadeira do síndico não é dono, mas é a maior pura realidade. O Maracanã é de todos. O Vasco, por exemplo, foi o primeiro campeão dentro do Maracanã. O Botafogo foi o primeiro clube grande realmente a se tornar grande dentro do Maracanã com o Botafogo de Garrincha. Na década de 50, junto com o Vasco de Barbosa, aquele time de 48 a 57, expresso da vitória do Vasco, então não tem como. Todos os clubes do Rio têm que jogar no Maracanã, por questões financeiras e por questões técnicas psicológicas. A brincadeira era invadir o Morumbi, invadir o Mineirão, invadir o Beira-Rio, o
olímpico. E o Maracanã é igual, por exemplo, o Mineirão, que tem América Mineiro, Atlético Mineiro, o Cruzeiro lá. É diferente, por exemplo, até de Brasília. Brasília tem Brasiliense e Gama, mas não tem o peso dos clubes do Rio e de Minas. Lá em São Paulo, cada um tem seu estádio. São 5 grandes. Pacaembu, hoje a Arena Corinthians. Os dois foram do Corinthians, Morumbi. A Arena Palmeiras, que era o antigo Parque Antártica. E a Vila Belmiro em Santos. No Rio Grande do Sul tem 3. A Arena do Grêmio Olímpico e o novo Beira-Rio, que era o antigo Beira-Rio. Agora, Minas e Rio de Janeiro tem um peso muito maior. De 50% dividido, é quase um Wembley. Não tem como o Clube do Rio, nenhum grande, ficar sem o Maracanã. Não é questão de ser o Vasco, ou de ser o Botafogo, ou de ser o Flamengo, o Fluminense, não é questão de zoação. É patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. Igual o Bondinho do Pão de Açúcar, igual o Cristo Redentor, igual Copacabana, Leblon, igual a Baixada Fluminense, igual a região serrana do Rio, Museu Imperial, igual a região dos Lagos. Não tem como. Igual o Sul, Paraíba do Sul, no sul Fluminense, não tem como. O Maracanã é patrimônio. Esse patrimônio é marcado porque todas as torcidas do Rio jogam lá, sejam pequenas ou grandes. Todos os clubes do Rio jogam lá, sejam pequenos ou grandes. Não dá. Realmente, síndico não é dono. E o verdadeiro dono do Maracanã é o público carioca. Acho que o torcedor do Flamengo, o torcedor do Fluminense e os dirigentes que tanto brigam tem que entender. Não, tá, beleza. A gente é o dono aqui, a gente faz a nossa receita. O Fluminense quer até pedir pro time, pro Ceará não trazer torcida por causa da despedida do Fred. O Fred até tentou, mas não conseguiu, tal, tal. Porém, o Maracanã é de todo mundo. Todos os cariocas, até mesmo todos os brasileiros. Pelé jogou várias vezes no Maracanã. Corinthians foi campeão mundial no Maracanã. Então tem uma individualidade. Eu acho que os clubes do Rio têm que sentar, conversar, para não estragar um patrimônio tão grande que os nossos políticos do esporte, que os nossos cartolas não estraguem, não manchem uma história tão grande quanto a do Maracanã por causa de picuinha. Volto a falar, mesmo que o Flamengo faça o seu estádio no Parque Olímpico, mesmo que o Botafogo tenha Engenhão, o Fluminense reforme a Laranjeira, o Vasco São Januário, o Maracanã, até mesmo tendo estádio maior de 500 bilhão de pessoas no Rio, vai ter que se respeitar uma história do Maracanã. E essa história se contém com os 4 grandes clubes do Rio. Querendo ou não, é assim que é. Fui.